E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu estou aqui para ter mais um bate-papo com vocês, respondendo aí, uma sugestão de tema que um amigo sugeriu aí no canal, que é falar sobre os traumas. Eu já fiz vídeos falando que o passado não existe mais, né? Nós não temos mais acesso ao passado a não ser através da nossa memória. E quanto mais o tempo vai passando, mais esse passado vai se desvanecendo. Mais esse passado vai ficando fragmentado na nossa memória. Até chegar, até gerar memórias falsas. Isso é muito comum, né? Às vezes você vê um filme, quando você é criança, e você lembra de certas cenas de uma forma, e aí quando você já é adulto, você vê esse filme de novo. Isso já aconteceu comigo, né? E você se surpreende, né? Porque não é bem daquele jeito que você lembrava. Então isso são memórias falsas, que são construídas quando a memória original se fragmenta e aí o cérebro completa, né, as lacunas. Então, antes de começar o assunto trauma psicológico, eu queria pedir que quem ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, nos ajude aí a ampliar o nosso trabalho. Se você gostar desse vídeo também, por favor, nos dê um like aqui. E se você se inscrever, ative aí o sininho das notificações para sempre estar recebendo novidades do canal. Então, o trauma, né? Pode ser em função de um acidente grave, uma perda familiar muito importante, alguém que você tinha um afeto muito forte, você perde, né? Seja por morte, seja por desentendimento, por briga, às vezes causa trauma, né? Porque simplesmente os laços se acabam, os laços de amizade se acabam e aí fica esse vazio. Então pode ser também por violência, né? Violência sexual, assaltos, tudo que é traumático. O trauma é o quê? É algo que te agride. É algo que te provoca uma profunda sensação de desespero, sensação de muitas das vezes de morte, né? A proximidade com a morte. Tudo isso é muito traumático. Então, eu queria dizer uma coisa aqui, né? Vou aqui usar as minhas experiências, porque eu passei por um trauma na minha vida, que foi uma coisa que foi a perda do meu filho, né? Uma coisa que complicado demais. Quando você está nesta Matrix, e esta Matrix é feita para te prender no sofrimento, na dor, no desespero. Matrix é isso. A Matrix se alimenta do seu medo. Medo de ficar desempregado, que também pode ser uma coisa traumática, né? Você de repente tem um emprego de anos e perde e fica sem chão. Você tem contas para pagar, você se endividou todo, e aí? Tem família para alimentar? Complicado, né? Então a Matrix está sempre te envolvendo, né? Te criando um clima de medo, e ao mesmo tempo essa própria Matrix tenta te ajudar, né? Simula uma ajuda. Aí existe a psiquiatria, existe a psicologia, existe a medicina, a farmacologia, né? A indústria farmacêutica, para tentar dizer que está te ajudando, mas na realidade você vai ver que poucas pessoas falam, poucos psiquiatras, poucos médicos, poucos psicólogos, acho que nenhum, né, praticamente. O cara não pode falar o que a gente fala, senão ele pode perder até o registro, né, porque está saindo fora dos padrões éticos, né, da psiquiatria ou da psicologia. Mas a gente aqui tem liberdade para falar isso, porque nós não somos ligados nem vinculados a nenhum tipo de corporação, né? Então nós podemos ter essa liberdade para expressar a nossa opinião. Como eu costumo dizer, se você está aqui, você está aqui porque quer, né? As nossas ideias podem ser aceitas ou não. Então, eu não estou preocupado, eu não tenho essa responsabilidade se a pessoa vai entender o que eu estou falando ou não. O canal aqui é bem específico. É um canal para niilistas, para misantropos, para ateus, para racionalistas, para filósofos, pessoas do pensamento. Não é canal infantil, não é canal para idiota, não é canal para gente de mente fechada. Aqui o objetivo é
minimizar os danos da Matrix nas nossas vidas. E o trauma é uma coisa que aflige muita gente, né? Leva às vezes à depressão, leva à baixa autoestima, leva à insegurança em relação às outras pessoas, a medo de que o que originou o trauma volte a acontecer. Então, eu vou aqui começar falando da minha história, né? Que eu perdi o meu filho. Essa é a história, né, que eu tenho na minha memória. Que, na realidade, como eu costumo falar, tudo só acontece aqui. Tanto é que hoje eu sonho e às vezes eu vejo meu filho aqui. Então, na realidade, meu filho não morreu, né? Se eu acredito que ele morreu, ele só morreu aqui, mesmo porque eu nunca tive contato com meu filho real. Nós só temos contatos com o mundo de representação. Nós não temos contato objetivo com o mundo, direto com o mundo. Eu já cansei de dizer isso, nosso cérebro é lacrado, não tem luz aqui dentro. Então nós nunca tivemos experiência com a luz. Nós tivemos experiência com a interpretação que o cérebro fez da luz que chega e bate na retina e vai através de impulsos elétricos para o cérebro. Então, ninguém nunca viu ninguém. Ninguém nunca matou ninguém nunca... né, tem uns textos orientais que são muito interessantes, né, do hinduísmo, que falam, né, que a alma não pode ser... Eles chamam, talvez, a psique de alma, né? Então a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser enxugada, né? A alma não pode ser ferida, não pode ser cortada, nem atingida por projéteis de arma de fogo, nem por flechas, nem por nenhum tipo. A alma, a psique, ela é inviolável, né? Mas a crença faz com que você ache que está aqui nesse mundo. É uma crença muito forte, uma cultura enraizada nessa Matrix, onde você já acorda no berço, né? Já vem para a vida com várias programações embutidas no seu cérebro. Já tem as instintivas, né? E vem a cultura. E uma se junta com a outra e você se transforma num boneco dentro dessa Matrix. Acreditando que tem mulher, que tem filho, que tem que se apaixonar, que tem que ter esse relacionamento, acreditando em passado, presente e futuro. E isso não existe. O futuro ainda não existe. Tem gente que fala assim, né? Tem gente que não gosta, né? Que eu falo que a imortalidade é agora, entende? E o futuro, ele tem uma probabilidade de existir. Nós nem sabemos se a semana que vem vai existir, nós nem sabemos se o amanhã vai existir. Porque as forças que estão agindo nesse mundo, nós estamos aí perto, talvez, de uma terceira guerra mundial, por causa daquela questão lá, Rússia e Ucrânia, isso envolve o mundo todo, já existem várias ameaças aí de ataque nuclear, então você nem sabe se o dia de amanhã vai existir. Você pode ligar a televisão, uma hora dessas está lá, né? Começou a Terceira Guerra Mundial, né? E soltaram as ogivas, e aí você vai ter só algumas, talvez horas, né? Até que sofrer a influência, né? Dessas explosões. Então, o mundo muda, e talvez, como eu falei, talvez o dia de amanhã nem exista. Então o dia de amanhã é uma crença, concorda? Daqui a uma hora é uma crença. Você pode estar achando que você vai no banco, que você vai viajar semana que vem, ou que você vai para aquela festa de aniversário amanhã, e hoje você pode ter um ataque cardíaco, cair duro e morrer. Não é verdade? Um avião pode cair em cima da tua casa, pô. Ou o bandido pode entrar e te matar, ou você pode sofrer um AVC e ficar débil mental todo torto, com sequelas. Então, são várias possibilidades, probabilidade. Então, existe uma probabilidade de que amanhã exista. Mas não é certo, é crença. Entenda isso, o que você vai fazer amanhã é crença. Só está dentro de uma probabilidade, uma onda de probabilidade que pode se concretizar ou não. Isso é importante entender. E assim como o amanhã é crença, o ontem também é crença. E você não tem como acessar mais o passado. Entende? Você não tem como acessar, a não ser através de documentos, né? É só papel, né? Tem gente que acredita que o papel define a sua vida. Ah, eu nasci, sou filho de fulano, de Beltrano. Talvez você tenha sido trocado no berçário, você nem sabe se você é realmente filho dessas pessoas. Entende? Só porque um papel diz, você não tem certeza se a data que você nasceu foi registrada corretamente. De repente, você foi registrado um ano depois que você nasceu. Ou seja, você acredita que você nasceu naquela data ali, você já tinha um ano, talvez você pense que tem 18 anos e já tenha 19 ou 20. Entende? Então isso está tudo no passado. O passado ele só é acessível através da memória e dos documentos, dos registros históricos. Mas isso não é garantia de nada. Uma foto que você bate agora, este vídeo já está no passado.
Eu tenho um registro, né? Aqui, visual deste vídeo, audiovisual deste vídeo, mas já está no passado. Nós temos que entender isso. Não se repete mais. O presente é uma atualização constante de um momento. E aí, o trauma. Eu vou falar no trauma, que é o assunto aqui. Se a coisa aconteceu no passado, e você tem um registro através da sua memória, e você entende que essa coisa não existe mais, e que muitas das vezes você não tem nem como lembrar exatamente o que aconteceu, e as nossas memórias quase sempre são carregadas de emotividade, e quando a gente se dá muito valor, quando a gente se valoriza muito nosso ego, né, nós registramos essas experiências desagradáveis emocionalmente como trauma. Mas se a coisa já aconteceu e não está acontecendo mais, se a coisa só está numa memória de um passado que você não acessa mais diretamente, acabou, né? Você já está atualizado para essa posição aqui que se chama presente. Então, para que ficar remoendo questões do passado? A questão da perda do meu filho, eu entendi, né? Porque o esquionismo ajuda muito a gente a se libertar dessas questões da Matrix, dessas questões de programação da Matrix. A Matrix te programa a acreditar que você é uma determinada pessoa, que você tem uma história. E ninguém tem história, gente. Isso é um absurdo. A maioria das pessoas hoje se definem pela sua história. História está no passado. Sabe o que é? Eu costumo pensar. Sabe o que é um resíduo? O presente é o resíduo de um passado que não existe mais. É como se fosse um cocô. Pensa no cocô, né? Vamos pensar. A vida é uma merda. Então a gente tem que pensar em termos de merda mesmo, de cocô literalmente. Pensa no cocô. Né? Você vê uma fruta muito bonita. Você vê uma comida deliciosa. Aí você ingere aquela comida. A comida, se você for pensar, ela já tem o cocô embutido nela. Né? Ou seja, ela tem a parte que é aproveitada e a parte que vai ser descartada. Então você vê vamos dizer, uma macarronada, ou uma pizza, ou um bife. Tudo isso está muito bonito ali, né? Aí você absorve isso, come, se alimenta de uma fruta, sei lá, de um bife, de um frango, de uma macarronada, de uma pizza, sei lá, qualquer alimento aí que você acha muito bonito, muito delicioso. O seu organismo processa isso, aproveita o que tem de útil, né, os nutrientes, e descarta o bagaço em forma de fezes. As fezes são o resíduo do alimento, gente. do que não presta no alimento, do bagaço do alimento. Então, o nosso presente é um resíduo, né, é um cocô, na realidade. Nosso presente é o resíduo, é o resultado, é o que sobrou do passado. Agora, o que foi aproveitado? As experiências. O passado existe para isso. As experiências existem, a memória, né? A memória existe para isso, para que você aproveite as coisas úteis da memória. Ou seja, para que você não se envolva mais numa situação que foi desagradável, para que você fique mais esperto, né? Para que você entenda que o que aconteceu não pode acontecer de novo, e aí você vai tomar todas as medidas necessárias para se proteger, para ficar mais forte. E isso é o útil, isso é um nutriente que o passado te dá, que a experiência te dá. É uma nutrição. E o que sobra é o que você é hoje, é esse resíduo. Então podemos dizer que o nosso presente é o resíduo do nosso passado. É o que sobrou, o passado não existe mais. Se você ficar preso no passado, você só vai ficar numa condição muito ruim. Você vai ficar numa condição residual, de merda, né? Porque você está num presente que você deveria estar aproveitando esses nutrientes do passado, né, na sua mente, vivendo no momento presente. Mas quando você fica preso ao passado, aos resíduos do passado, o passado acaba definindo quem você acaba sendo uma merda, né? Porque o resíduo do alimento são as fezes, né? Do alimento consumido, processado, onde se absorveu os nutrientes, as coisas de parte útil, o que sobra é o bagaço, são as fezes. Então a parte do nosso passado útil é o quê? É a experiência. Só isso. Só a experiência. Agora, se você define o seu presente pelo passado, você fica com um resíduo do passado. Um resíduo desagradável, um resíduo pesado e inútil, que é o trauma. Então, hoje eu entendo o quê?
que eu não tenho filho. Nem nunca tive. A minha realidade atual é que eu não tenho filho, né? E também não tenho esposa. E também não tenho amigos, né? Tenho conhecidos. Então, eu nunca tive filho, na realidade. Por quê? Porque ninguém tem filho. Filho é uma questão inventada. É um título, né? Colocar uma pessoa no mundo não é ter filho. Isso é fácil jogar. É só jogar a sêmen, é cuspir uma pessoa no mundo. Isso aí não é ter filho. Isso aí é ter, no máximo, filhote, né? É uma cópia genética sua que você arremessou no mundo. Isso não é ter filho. Ter filho é uma ilusão de se prender emocionalmente a uma pessoa que não é seu filho. É uma pessoa diferente de você. Como eu falei inicialmente, você não tem contato com ninguém diretamente. Você só tem contato com o que você imagina que a pessoa é na sua mente. Então, se meu filho morreu, só vai ter morrido porque eu acredito que era meu filho. Se eu entender que ninguém tem filho, que eu nunca tive filho, eu nunca perdi filho. Entende? Ainda que ele estivesse vivo hoje, ele não seria meu filho, seria uma outra pessoa que eu, como animal, joguei e cuspi no mundo. Por quê? Todos esses títulos dentro da Matrix, pai, mãe, filho, irmão, amigo, são para te prender emocionalmente às pessoas. E aí você fica preso emocionalmente à própria Matrix. Você acaba sendo fruto do meio, né? A Matrix acaba dizendo quem você é. Porque você não para para pensar, nunca parou para pensar. Eu nunca vi e acho que nunca ouvi alguém falar o que eu falo. Ninguém tem filhos, ninguém tem pais, ninguém tem mães. Sabe, um ato biológico não significa nada. Colocar filhote no mundo não significa nada. O mundo existe por conta disso. Porque as pessoas cospem filhotes no mundo, ejaculam filhotes no mundo, só isso. E aí se inventa que essa pessoa virou pai, se inventa que essa pessoa virou mãe, se inventa que esse fruto é um filho. Tem tantas pessoas por aí que não se envolvem emocionalmente, que largam os filhos de mão e vão viver sua vida. Tem outras que se apegam emocionalmente aos filhos, aos pais. Tem gente que só de pensar em perder papai e mamãe, adultos, se desespera. Isso é um adulto ou uma criança que precisa de papai e mamãe? Tem gente que tá velho com essa ideia de papai, de mamãe, fazendo festinha pra papai, pra mamãe. Cara, isso não é um ser, isso não é uma consciência, isso é um animal que não evolui a sua consciência. A gente pode até ter agradecimento, né? Pelas pessoas que cuidaram de nós, pelos nossos supostos pais ou mães. Você nem tem certeza se é realmente seu pai e sua mãe. Você tem que acreditar num documento, acreditar no que te dizem, né? A maioria das nossas vidas são feitas de crenças. E aí olha o poder que você tem de se livrar do passado. Quando você entende que você só está no momento presente e que o momento presente é residual. Você hoje é um resíduo do seu passado, que não existe mais. E nem nunca existiu, porque o único momento que existe é o momento atual, e se tudo acontece dentro da mente, o passado você nem tem como provar que realmente existiu. Você tem uma memória, a civilização tem uma memória, as pessoas dizem que a história foi assim, que a história foi assado, cada um conta do seu jeito, tudo muito fragmentado. Ninguém tem certeza como foi o passado, porque não existe mais. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, porque você é libertador, né? Pra mim tá sendo libertador. Pensar, caraca, eu nunca tive filho. Eu nunca tive esposa, esses são títulos. Sabe, eu só fiz o que qualquer animal faz, que é cuspir uma pessoa no mundo, para sofrer, para depois morrer, né? Esse processo é natural, né? De sofrimento e morte. Então por isso que a gente aqui também é antinatalista, né? Se você não se apega emocionalmente às pessoas que você sabe que vão morrer, você sabe que são pessoas com as quais você não tem nenhum relacionamento direto, acontece aqui, são representações dentro da sua mente. A maior prova que eu nunca tive um filho, e que meu filho também nunca morreu, é que às vezes eu durmo e sonho e ele ainda está aqui. Porque o único lugar onde a minha crença, a Matrix dentro do meu cérebro diz que eu tive um filho que nasceu e morreu, é aqui dentro do meu cérebro. E documentos, né? Papel. Memórias que são só apenas uma experiência que não existe mais. E o que a gente tem que tirar dessas experiências? O melhor, o nutriente, né? Para que não aconteça mais. Então, eu jamais vou ser... Eu utilizei o meu trauma, né, de perder o suposto filho, de ter enterrado o suposto filho, eu transformei isso, né, em nutriente. Eu peguei só o que é de útil.
Qual a utilidade dessa experiência? Que eu nunca mais quero passar por isso. Nunca mais quero colocar uma pessoa no mundo. Nunca mais quero ter este trauma de me iludir com uma outra pessoa que não existe, né? Só eu existo, as coisas estão acontecendo dentro da minha mente, isso é solipsismo. E aí eu me livro, eu fico com a experiência. Não, eu vou ter mais filhos. Não vou trazer mais pessoas para esse mundo para sofrer. E eu também não quero mais sofrer. Então a experiência serve para isso. Não adianta ficar lá atrás remoendo o passado que não existe mais. Cara. Isso vale para qualquer trauma. Isso vale para traumas de violência sexual. Ora, se uma pessoa sofre uma violência sexual, né, quem é ruim? Quem é que não presta? Quem é que é o monstro dessa história? Quem praticou a violência, né? Então você não tem que ficar se remoendo por uma coisa que aconteceu lá atrás. O ruim era essa pessoa, né? Não foi você que provocou isso, foi você que queria isso. Você foi vítima, pô. Então, o passado, a experiência vai servir para você deixar de ser vítima, para você no presente usar essas memórias como nutriente, para que isso não aconteça mais. Aí você vai se fortalecer, você vai deixar de andar em certos lugares, você vai deixar de andar por certas companhias, você vai deixar de ter certas amizades, ou não vai ter amizade nenhuma. Aí você está totalmente protegido de qualquer violência. No caso, principalmente de mulheres, né, que sofrem às vezes muito assédio, ou são violentadas, a mulher tem que mudar de comportamento, a mulher tem que criar uma força própria, vai fazer até uma luta para se fortalecer, para aprender a se defender, porra. Não ande como um alienado mental, né? Confiando em todo mundo, achando que o mundo é maravilhoso, achando que o padre, o pastor, o professor, o médico são pessoas acima de qualquer suspeita. Sabe, tem mulher aí que abre as pernas para um médico, porra, e acha que esse cara não é homem, pô. Eu acho antiético essa porra de médico ginecologista homem, pô. Um policial homem não pode revistar uma mulher na rua. Quer? Vai ter que botar a mão lá nas partes da mulher para ver se tem uma faca, para ver se tem alguma coisa, ou droga. Não pode. Por que um médico pode ser ginecologista e abrir as pernas de uma mulher, enfiar o dedo e fazer o diabo? Né? A mulher não sabe, a mulher é leiga. Vai fazer o que o médico mandar, né? Tira a roupa, vira de quatro, abre as pernas. Né? E as mulheres se entregam nessa situação. Depois ficam reclamando de abuso. Ah, que o médico tirou a luva, que o médico enfiou o dedo, que o médico fez isso, fez aquilo. Entende? Me tocou assim, de modo estranho, porque eu não consigo entender, cara. Sinceramente, tem uma sociedade de gente estúpida. Uma mulher que abre as pernas para um médico homem, para um ginecologista homem, é uma mulher estúpida. Me desculpe, é uma imbecil, porque está sujeita a todo tipo de violência. Por que não procura uma ginecologista mulher, porra? Caralho, é antiético um homem. Por mais que ele seja médico, que você tem esse conceito, né? Que o médico é puro, se veste até de branco, né? Homem puro, que piada, cara. Então, aqui falar sobre isso. Você tem um trauma, entenda, evolua essa ideia. Eu sei que não é fácil, é um processo, né? Porque a memória é emocional do trauma. Então, não é uma coisa que passa pela racionalidade. Então, por mais que você queira trabalhar isso racionalmente, você também vai ter que ter inteligência emocional para lidar com isso. Porque é emocional. É um sofrimento muito grande, um trauma. Né? Como eu falei, eu tive uma perda do meu filho com um trauma muito grande, mas eu aprendi a lidar com isso. Racionalmente, eu fui interferindo na minha emoção. Não quer dizer que eu ainda não sinta, né? Eu sinto, sofro muito. Às vezes, cara, só eu sei. Mas a minha racionalidade sempre está interferindo e mostrando para mim que isso não existe mais. Aquele momento de dor, de trauma, está lá no passado. Tudo que eu tenho são memórias. E se eu entendo racionalmente que ninguém tem filho, né? Que isso é uma criação dentro desse mundo ilusório, que é um mundo onde se acredita em deuses, em demônios, em bruxa, se acredita em Satanás, se acredita em magia, se acredita em olho grande, se acredita em inveja, se acredita em teorias de prosperidade, se acredita em bênção de Deus, em bênção do homem de Deus. Nós vivemos num mundo que é uma mentira. Quase tudo nesse mundo é uma mentira. Quase tudo. No qual você acredita é uma mentira. Deus, família, medicina, religião, política, entretenimento, mídia, tudo uma grande ilusão, uma grande fantasia. E a família é a base dessa mentira. Se você tem filho, acha que tem filho, repense. Você nunca teve filho. Você só cuspiu uma cópia genética sua no mundo. Isso não é ter filho, isso é ter filhote. E na natureza,
a função dos pais é só cuidar temporariamente do filhote, por instinto. Porque os pais na natureza, os animais, sabem que saíram deles, são cópias deles, então eles cuidam, mas depois que o animal se torna adulto, isso cessa. Mas no ser humano continua essa ideia de papai, mamãe, filhinho, para te controlar, para te fazer um debilóide, para fazer você viver a vida inteira sofrendo com traumas do passado. Porque você é definido pela Matrix, né? Você é definido pelos traumas, é isso? Pelo que aconteceu antes, não existe mais, que deveria servir apenas de experiência, de memória, para que não aconteça novamente. Então viver lá atrás é burrice, viver lá na frente é uma burrice maior ainda. Então, não seja definido por essa Matrix, não seja definido por suas experiências boas ou ruins. Isso já era, já acabou. Você é um resíduo. Você está sendo constantemente atualizado. Acreditar que memórias são reais é uma ilusão, né? Memórias são apenas registros de aprendizado para que você evolua a sua consciência no presente. Que viva de uma maneira melhor e mais adaptada, sem sofrimento. Se você sofreu no passado, está no passado. Deixa no passado. Use apenas os nutrientes necessários desse alimento que é a memória. Jogue o resto no lixo. Faça o que você faz com a merda. Dê descarga e jogue embora. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Fui!